professora de matemática! Eu trouxe mais um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, por isso, se inscreva, deixe seu like ou deixe seus comentários. Qual conteúdo você gostaria que eu explicasse? Deixe aqui nos comentários que eu vou produzir um vídeo que você colocar aqui, ok? Um grande abraço e bons estudos! Olá, pessoal! Vamos para a semana 2, PET 4. O ano está terminando, estamos no quarto bimestre e continua falando nessa semana sobre plano cartesiano. Falou na semana 1, vai falar agora na semana 2 também. Bom, a primeira questão, ele pede para você construir os quadriláteros com vértices nos pontos, ele dá os pontos, e responder se eles são simétricos em relação à origem, sim ou não. Então, primeiro, vamos marcar os pontos. Em F, 1 e 1. 1 em X, 1 em Y, ok? Lembre-se daquela ordem. Primeiro vem o valor de X, depois o valor de Y, tá? Depois, então, aqui é o ponto F. Ponto G, 3 em X e 4 em Y, tá? 3 em X e 4 em Y. Depois, 4 em X e 4 em Y. 4 em X, 4 em Y. Então, aqui ficou ponto F, ponto G, ponto H, e agora vamos para o ponto I. Ponto I é 4 em X e 3 em Y. Agora, vamos observar que figura que formou. Ele fala que é um quadrilátero e tem 4 vértices, com certeza. Vamos ligar aqui os pontos, tá? Lembra aquela brincadeira que você fazia lá no pré? De ligar os pontos? Agora você também vai fazer essa brincadeira aqui. Nós vamos ligar os pontos, tá? Pega a sua régua aí e vamos ligar aqui todos os pontos. É bem simples, tá? Apesar que é uma figura muito estranha, mas é um quadrilátero, ok? Então, formou essa figura aí. Agora, vamos para o outro quadrilátero, A, B, C e D, com vértices nos pontos menos 1 em X, então, menos 1 em X, e menos 1 em Y. Então, nosso primeiro ponto está aqui, que é o ponto A. Ponto B, menos 3 em X e menos 4 em Y, menos 3 e menos 4. Depois, o ponto C, que é menos 4 e menos 4 em Y, ok? Depois, menos 4 em X e menos 3 em Y. Só marcar. Nós marcamos os 4 pontos, A, B, C e D. Agora, vamos ligar os pontos. Só ligar, tá, gente? Então, aqui, liga esse com esse. Depois, esse com esse. A ordem que você vai ligar não importa, tá bom? Importante que você ligue todos os pontos aí corretamente. Então, ligando os pontos aqui. Essa atividade não tem cálculo, né? Ela exige só plano cartesiano e simetria, tá? Agora, vamos observar o seguinte. Ele pergunta, os quadriláteros são simétricos em relação à origem? O que é a simetria? A simetria é a mesma figura, porém, ela vai ter uma imagem espelhada. Imagina que você está de frente ao espelho, tá bom? Então, isso é simetria, é um espelhamento. Existem 3 tipos, mas um deles é o espelhamento. Está espelhado em relação à origem? Olha só, a origem está aqui. Para quem não sabe, é o ponto 0 e 0, tá? Tá espelhado? Sim, está. Ok? Ah, professora, mas só de olhar já dá para perceber? Daria para perceber. Mas matematicamente falando, como que a gente sabe que é simétrico? Em relação à origem, o x e o y têm que estar contrários. Como assim? Olha só, o primeiro ponto era 1 e 1. Para ele estar simétrico em relação à origem, ele tem que estar menos 1 e menos 1, que é o contrário do sinal que está aqui. Então, se aqui era positivo em x, vai ficar negativo. Se era positivo em y, vai ficar negativo em y, tá? No ponto A. No ponto B,
Qual que é o ponto B? No ponto G, na verdade, a gente compara com o ponto B, tá? Então, aqui, ó, 3 e 4, ok? Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Então, aqui, ó, o ponto G, 3 e 4. Quem que é o contrário do ponto 3 e 4? O contrário seria menos 3 e menos 4. Isso é estar simétrico, tá bom? Quem que é o próximo ponto aqui? 4 e 4, que é o H. Para ele estar simétrico, ele tem que estar ao contrário. Quem que está ao contrário aqui? Menos 4 e menos 4. Ele está? Está, ok? O último ponto, 4 e 3. Para ele estar simétrico, os sinais têm que ser negativo, porque aqui é positivo, então tem que ser negativo. Aqui é positivo, tem que ser negativo. Aí, se fosse negativo, tinha que estar positivo. Entendeu? Então, a simetria é você, em relação à origem, quando x e y estão com o contrário do sinal, ok? Então, você pode observar, comparando um ponto do FGHI com o ponto ABCD, que eles são simétricos, porque todos os sinais são contrários do primeiro. E no desenho dá para perceber isso também, ok? Então, vamos lá para a questão 2, ok? Ele dá esses pontos A, B e C e pede para você construir o plano cartesiano, os triângulos simétricos em relação ao eixo x, y e a origem. Primeiro, nós vamos marcar os pontos. O ponto A é 0 e 0, na origem, tá? O ponto B é menos 2 em x e 4 em y. Então, vamos marcar aqui. Então, esse aqui é o B, esse aqui é o A. O ponto C é menos 4 em x e 2 em y, ok? Observe que já está escrito, mas nós vamos formar um triângulo, tá? Então, a primeira coisa é fazer o vértice, o triângulo que ele pede. Então, aqui nós vamos formar um triângulo. Só ligar os pontos, ok? Mas até aqui nós não fizemos nada, só fizemos marcar os pontos que ele pediu. Agora sim, o que é simetria em relação ao eixo x? É você manter as coordenadas em x e inverter as coordenadas em y. Porque essa inverter em y é o espelhamento em relação ao eixo x. Ele quer espelhar aqui. Imagina que esse eixo x tem um espelho aqui no meio, tá? Que figura que formaria? Então, é isso que ele quer aqui. Então, para isso, nós vamos inverter somente o y. Então, ponto A é 0 e 0. A simetria em x vai continuar sendo 0, 0, ok? Agora, o ponto B, que era menos 2 e 4, quando eu faço a simetria, o que eu vou fazer simetria? Você mantém o ponto x, que é menos 2, e inverte o y. Não era 4 positivo, vai ficar menos 4 negativo, tá? Isso é o espelhamento em relação ao eixo x. É como se eu colocasse um espelho nesse eixo, só nesse eixo x. Então, o x vai ficar fixo. E o y, ele vai alterar, porque é o espelho dele. É isso que eu tô fazendo, tá? E esse espelhamento é trocar o eixo x. Então, ponto C, menos 4 e 2. Quem que é o espelhamento em relação ao eixo x? Mantém o eixo x, porque ele está fixo, e vai inverter o y. Então, menos 2. Então, mantém o x e inverte o y, tá? Esse é a simetria em relação ao eixo x. Então, vamos colocar em prática? 0 e 0 está aqui, menos 2 em x e menos 4 é o ponto, o novo ponto, tá? E depois, menos 4 em x e menos 2 em y. Então, observe que aqui vai formar esse novo triângulo aqui, olha. Ok? Então, esse é o espelho desse em relação a esse eixo x aqui, tá bom? Imagine que aqui tem um espelho no eixo x. Que figura que forma? Essa daqui, tá? Agora, ele fala em relação ao eixo y.
Como que vai ficar a figura em relação ao eixo Y? O que nós vamos fazer? Vamos manter o X, o Y e inverter o X. Agora é o contrário. Então, vamos lá. O ponto A era 0 e 0. Eu vou manter o Y e vou inverter o X. Então, vai continuar sendo 0, 0, porque aqui é neutro, tá? No ponto B, que a gente tinha menos 2 e 4, o Y mantém, não mantém? O Y mantém. Então, o 4 vai manter. Quem que vai mudar? O X era menos 2, vai ficar o quê? 2 positivo. O ponto C era menos 4 e 2. Eu vou manter o Y. Quem que é o Y? 2. Eu mantive, tá? Quem que é o contrário de menos 4? 4 positivo. Gente, não é confuso. É só você concentrar. Mantém o Y agora e inverte o X. Agora, vamos fazer a nova figura. Então, 0, 0 continua aqui. 2 em X e 4 em Y. Depois, 4 em X e 2 em Y. Formando o ponto aqui, você pega sua reguinha ou liga melhor a régua, tá? Tô aqui fazendo só para ganhar tempo. Então, aqui nós temos em relação ao eixo Y, aqui em relação ao eixo X, e esse aqui é do exercício. Agora, em relação à origem. Qual que é em relação à origem? É quando muda o X e o Y ao mesmo tempo. Então, vamos recapitular? Em X, a gente manteve o X, trocamos o Y. E no eixo Y, mantemos o Y, trocamos o X. Agora, em relação à origem, nós vamos trocar X e Y. Todo mundo, tá? Então, como que nós vamos trocar aqui? O 0, 0 é neutro. Continua sendo 0, 0. Não vai mudar. Né? Não muda, porque 0 é neutro. Ok? E o B era menos 2 e 4, não era? O que vai acontecer com ele? Nós vamos mudar os 2. O que vai acontecer? Vai ficar 2 positivo, que era negativo, fica positivo. Aqui era positivo, vai ficar negativo, ok? E o ponto C, vou colocar aqui no cantinho, para não confundir. O ponto C era menos 4 e 2. Quem que vai ser aqui? Contrário, vai ser o 4 positivo e 2 negativo, ok? Então, como que vai ficar essa figura aqui? 0, 0 de novo, 2 em X e menos 4 em Y. 4 em X e menos 2 em Y. Só quis comparar o que era anterior com o novo agora. Vamos recapitular. 0, 0 em X, 2 e menos 4. Depois, 4 e menos 2. Ok? Ai, gente, parece confuso, mas não é não. É só você fazer passo a passo que vai dar tudo certo. Ok? E esse aqui é da origem. Bom, agora você tem o espelhamento desta figura em relação à origem, tá? Então, qual que era a ideia? Era só você inverter as coordenadas e fazer o desenho, ok? É bom você fazer esse rascunho que eu fiz para você não se perder, tá? Porque senão fica muito difícil fazer a figura só de olhar, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.